Oi, gente. Aqui quem fala é a professora Luciana Oliveira. Eu sou a coordenadora da Fisiologia Médica Geral e hoje vamos falar sobre fisiologia do músculo esquelético e do músculo liso. Vou começar falando do músculo esquelético porque ele é um pouco mais complexo e aí fica mais fácil depois a gente entender comparando o músculo liso. Vou fazer uma revisão breve de alguns dados de histologia que vão ajudar na compreensão da função da célula muscular esquelética e depois da célula de músculo liso, tá? Bom, a célula de músculo esquelético é uma célula, né, ela tem até 80 micrômetros de diâmetro e elas precisam ser multinucleadas justamente por tamanho aumentado. É formado por fibras contráteis que são individuais e elas são envolvidas por uma baía de tecido conjuntivo que dá uma rigidez, uma resistência maior, né? Rigidez não é a palavra, é uma resistência maior à fibra contrátil, né? Ao citoesqueleto dessa célula. Elas funcionam de forma independente e isso vai ser bem importante quando nós estivermos falando de controle de movimentos finos e também regulação de intensidade de força, né? E o nome esquelético vem porque ela tem uma íntima relação com o esqueleto. Mas uma peculiaridade desse músculo esquelético é que ele está diretamente ligado ao controle do sistema nervoso central, né? Toda a movimentação depende disso, e ele pode ser controlado pela vontade, tá? Isso não significa que ele é exclusivamente controlado de forma consciente, já que nós temos reflexos, nós temos ajustes de postura, né, movimentos de correção para prevenção de quedas e tal, que não estão necessariamente sob o controle voluntário. Mas é uma peculiaridade do músculo esquelético ele poder ser sim controlado pela vontade do indivíduo. Bom, aí eu gosto dessa figura do Bernie porque ela dá uma noção para a gente da relação do sarcolema, que é a membrana celular do músculo esquelético, é uma estrutura resistente, porque, como eu já falei, é rica em tecido conjuntivo. Nós temos as miofibrilas, e nas miofibrilas, eu costumo comparar como se fosse um pacotinho de canudo. Então, cada canudo seria uma miofibrila, e aquele plástico que envolve, né, o saquinho, é o sarcolema. Quando você pega uma miofibrila, ou seja, um canudinho, e a gente lembrar daquele canudinho todo listradinho, né, que geralmente é vermelho e branco, então eu tenho ali as unidades funcionais, que são os sarcômeros. Então, no sarcômero, o sarcômero é limitado por duas linhas Z, ou dois discos Z, e essa estrutura ela ancora os filamentos finos, que vão deslizar sobre os filamentos grossos, e vão permitir a contração e encurtamento da fibra, né, na contração muscular. Nessa figura também, toda essa parte verde é para representar o retículo sarcoplasmático. Vocês podem ver que ele está realmente disposto ao longo de toda a fibra e ele é o grande armazenador de cálcio, que vai ser um item essencial, um elemento essencial na contração muscular. E os túbulos os túbulos T, eles são também chamados de túbulos transversos ou transversais, eles atravessam a célula e vão permitir que a despolarização que começou na membrana, né, na parte mais superficial, penetre nessa célula e gere uma resposta como um todo. Aqui na figura, o retículo sarcoplasmático está apenas em cima de uma das miofibrilas, mas na verdade ele está ao longo de toda a célula. Bom, as miofibrilas, elas são dispostas longitudinalmente e ao longo do eixo principal, né, da célula muscular. E cada miofibrila no músculo esquelético tem cerca de 1.500 filamentos de miosina para 3.000 filamentos de actina, ou seja, a proporção de uma miosina para cada duas actinas. E é o deslizamento desses dois filamentos que vai ser responsável pela contração muscular, tá? Bom, eu gosto dessa figura do Guyton porque ela vem lá de cima, lá do que está mostrando representado por A. Então, a gente vai ter aqui o deltoide, né? Então, você vê numa estrutura muscular inteira, né? Músculo mesmo. E aí, eles tiram um pequeno fragmento, que é o que vai aparecer no B, que é para mostrar um fascículo muscular. Bom, num fascículo muscular, eu tenho diversas fibras musculares, que é a célula muscular propriamente dita. E aí, como eu mostrei para vocês, a célula muscular, essa fibra é como se fosse esse pacotinho de canudos, então ele puxou um canudinho, que é uma miofibrila, e aí a gente vê no D essa miofibrila representada. Na miofibrila, eu vou ter
diversos sarcômeros, esses sarcômeros são sucessivos e quando isso é detalhado no segmento E dessa figura, a gente percebe o filamento grosso, que é central, os filamentos finos, que são laterais, e eles vão deslizar, permitindo o encurtamento do sarcômero. Diversos sarcômeros encurtando, encurta a miofibrila encurtando, encurta a fibra muscular e, consequentemente, encurta o músculo, tá? Tudo isso está sob o controle do sistema nervoso central. Então, nós temos motoneurônios que vão sair ou da medula espinhal ou do tronco encefálico, a depender de para que grupo muscular eu estou precisando controlar, né? Se for da região cervical para baixo, então membros e tronco, a gente vai ter um controle da medula espinhal e a musculatura facial, né, craniana como um todo. Então, musculatura ocular, língua, mímica facial e também ajustes de pescoço. Eu vou ter o controle dos pares cranianos, né, que esses motoneurônios vão estar no tronco encefálico. Essa figura, ela mostra um detalhamento por microscopia eletrônica, que nós conseguimos ver um nervo chegando, né, nesse segmento inferior da figura, o nervo chegando nas fibras musculares. Estão lembrando? Cada fibra é uma célula. E vocês conseguem ver que o nervo, ele faz várias junções, o mesmo nervo em fibras adjacentes, e a junção do nervo com a fibra é o que é chamado de placa motora, né, que aqui a figura tem em inglês, mas o nome correto em português é placa motora. Um nervo, ele é formado por vários neurônios. Então, eu não necessariamente tenho um único neurônio inervando apenas uma única fibra muscular. Essa proporção de quantas fibras são inervadas por cada neurônio vai ser essencial do ponto de vista funcional quando eu estiver regulando essa função. Então, se eu ativando um motoneurônio, né, um neurônio motor, eu estiver contraindo 10 fibras, o movimento é muito menos delicado, muito menos preciso do que quando eu tiver uma regulação 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, porque daí eu consigo realmente ajustar cada fibra para que ela tenha um papel que vai ser importante para a execução de movimentos finos. Bom, aqui para mostrar o disco Z ou linha Z, ela ancora as proteínas, né, de suporte, que é a titina. Essa titina está segurando o filamento grosso, que ele é central. Nós podemos ver as cabeças da miosina sendo projetadas para cima e para baixo, e dessa forma essa cabeça da miosina vai entrar em contato com o filamento fino, que é formado basicamente por actina, mas não exclusivamente, né? Vocês viram na histologia que o filamento fino também tem tropomiosina e troponina, né, que são proteínas importantes na regulação da contração. E aí o que acontece? Então, quando há um estímulo, no caso, há uma liberação de cálcio no sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular esquelética, esse cálcio vai ligar na troponina. A troponina é uma proteína heterotrimérica, né? Ela tem 3 subunidades, uma para ligar no cálcio, uma para ligar na tropomiosina e uma que liga na actina. E essa troponina, quando o cálcio liga, ela muda de conformação, e essa mudança de conformação desloca a tropomiosina. Quando essa tropomiosina é deslocada, isso permite a atração da cabeça da miosina pela actina, que é uma atração química espontânea, que é isso que a gente vê nessa segunda figura que eu passei agora. Então, o cálcio ligou, né? O cálcio livre, ele ligou na troponina, então a gente vê que ela mudou, que ela rodou, e esse cálcio agora aparece mais para baixo, né? Você vê que o C desceu. A tropomiosina, que é esse segmento amarelo, ela é empurrada, ela é deslocada, e a cabeça da miosina, então, pode grudar nessa bolinha, né, alaranjada, que é a actina. E nós podemos perceber a miosina em verde ligada na actina, que isso é chamado de ponte cruzada. O ATP vai ser muito importante nesse momento, mas ele é importante para soltar essa cabeça, tá? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Bom, o básico da contração muscular
é o deslizamento dos filamentos. Então, realmente existem forças atrativas por características químicas das duas moléculas, né, das duas proteínas. O aumento do cálcio intracelular, ele vai ser determinado pelo potencial de ação. Então, na hora que aquele neurônio motor liberou neurotransmissor, e aqui o neurotransmissor é a acetilcolina, vocês vão ter uma aula só falando sobre isso, mas o neurotransmissor do músculo esquelético é exclusivamente acetilcolina. A acetilcolina vai abrir canais de sódio e despolarizar essa célula muscular. Com a despolarização da célula muscular, isso vai abrir canais de cálcio. O cálcio vai vir do retículo sarcoplasmático, que é onde ele é armazenado. E por que ele é armazenado no retículo sarcoplasmático? Então, na membrana do retículo sarcoplasmático, existem proteínas que são as bombas de cálcio, ou também chamadas de cálcio ATPase, que vão, mesmo contra um gradiente de concentração, estocar esse cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Qual é o grande benefício funcional disso? É que cada célula muscular esquelética estoca o cálcio que ela precisa para a contração. Então, ela não depende do cálcio extracelular. E isso dá uma vantagem que, quando há uma variação da quantidade de cálcio no sangue, que nós chamamos de calcemia, se houver essa variação, a célula muscular esquelética ela não sofre tanto, já que ela tem seu próprio cálcio. A contração muscular ela só ocorre durante o pulso intracelular de cálcio. O que eu quero dizer com isso, né? É que no momento em que esse cálcio ele é liberado do retículo sarcoplasmático e fica então livre no sarcoplasma, aí sim ele pode ligar na troponina e fazer todo aquele mecanismo que a gente falou. Bom, é importante chamar a atenção que a contração muscular, o encurtamento, se a gente fosse pensar num único sarcômero encurtando, ele encurta em micrômetros. Então, eu nunca teria um encurtamento tão grande como a gente vê na flexão do braço, por exemplo, quando o bíceps contrai e ele traz o antebraço em direção ao braço. Então, a catraca é importante. Catraca o quê? Aquela catraca de bicicleta mesmo, aquela correntinha que passa na catraca, e a catraca ela tem aqueles diversos ganchos, né, para cima, e aí é isso que a gente pode ver, que na bicicleta, então, cada catracazinha daquela, ela vai grudar na corrente e puxar. E aqui a gente vê que não são todas as cabeças de miosina que grudam simultaneamente. Na verdade, eu vou ter uma sucessão, várias cabeças puxando, e com isso eu consigo encurtar agora sim aquele músculo em vários centímetros, e não em alguns micrômetros, que seria o encurtamento de um único sarcômero. Ou mesmo pensando, e essa figura a gente vai conseguir ver, que vocês vão ver que a parte vermelha, né, que representa os filamentos finos, elas vão se aproximar, e aqui nós temos 3 sarcômeros representados, por conta do deslizamento do filamento fino sobre o filamento grosso, e com isso eu encurto muito mais a minha célula muscular, né, a minha fibra muscular. Bom, a fibra de músculo esquelético a gente tem 2 tipos, que são as fibras lentas e as fibras rápidas. E essa é a característica do ponto de vista fisiológico. Eu sei que vocês viram na histologia, e na histologia eles usam fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. No caso, a fibra lenta, ela é uma fibra que tem uma atividade oxidativa muito grande. Por quê? Porque ela tem muita mitocôndria. E aí, consequentemente, esse número maior de mitocôndrias consegue realmente ter uma atividade oxidativa maior. A célula é altamente excitável, só que a velocidade de condução dela é rápida, mas a velocidade de contração é moderada. Então, é por isso que ela é chamada de fibra lenta. Obviamente, não é lento, gente. Isso aqui eu estou falando em questões de milissegundos. Mas quando ela é comparada com a fibra do tipo 2, a gente percebe que realmente ela tem uma contração um pouco mais lenta. Mas qual é a grande vantagem desse tipo de fibra? É que ela tem uma baixa fatigabilidade. Ou seja, a fadiga incide muito menos frequentemente nesse tipo de fibra, e ela vai ser usada para movimentos que precisam ser realizados por um tempo maior, né? Com uma duração um pouco maior. A fibra rápida, ela tem pouca mitocôndria, então, consequentemente, ela não tem uma atividade oxidativa tão boa,
mas basicamente ela faz glicólise, né? Ela faz uma atividade glicolítica e a geração de ATP, se a gente lembrar da bioquímica, é menor. Então o rendimento é menor, consequentemente, ela vai ter uma alta fatigabilidade. Mas o retículo sarcoplasmático é muito extenso. Então, apesar dela demorar um pouco mais de ser excitada, né? Então ela tem uma baixa excitabilidade, mas a velocidade de condução é extremamente rápida e ela tem muita força. Então, isso garante que essa célula seja uma célula de explosão, para que aquele músculo execute um movimento extremamente rápido e isso a gente vai ver mais claramente quando a gente pensa em corredores. Então, se a gente pensar o atleta de curta distância para um atleta de longa distância. O atleta de longa distância, ele tem mais fibras rápidas. Então, ele consegue ter uma explosão, uma aceleração muito grande e ter um tempo excelente nos primeiros 100 metros. Mas se você colocar esse atleta que tem essa característica de fibra no seu músculo para correr uma prova de longa distância, você vai ver que ele vai cansar, ele vai piorar. Então, se a gente for avaliando a velocidade a cada 100 metros, ele vai reduzindo essa velocidade porque ele não consegue permanecer. Já o atleta que tem mais fibras lentas, esse atleta vai ter um desempenho melhor em provas de longa distância do que de curta distância, porque a velocidade de contração dele não é tão boa, então ele não tem explosão, mas ele consegue permanecer correndo por mais tempo. É claro que isso é geneticamente determinado, né? Então a pessoa ela já nasce com a predisposição se ela vai ter mais fibras lentas e mais fibras rápidas naquele mesmo grupamento muscular. Não é coincidência que os quenianos são os grandes campeões de maratonas, porque aparentemente eles têm uma estrutura muscular com mais fibra lenta, então isso favorece, fora que virou uma cultura do país, um esporte que é extremamente valorizado, o custo é muito baixo, porque inclusive eles começam a correr descalços, e eles conseguem melhorar de vida através do esporte. Então, mas é aquela pessoa, quando você avaliar, ela tem mais fibra lenta do que fibra rápida, tá? Não tem a ver com o fato de ser negros, ok? Porque existem negros que têm mais fibra rápida. Então, se a gente for olhar os campeões, os recordistas mundiais, também de curtas distâncias, muitos são negros. Então, não é uma questão de cor da pele, mas de combinação genética que faz com que algumas pessoas tenham características musculares um pouco diferentes quando a gente compara o mesmo músculo. E se nós olharmos o corpo humano como um todo, cada músculo ele vai ter uma característica pela sua função. Então, se a gente pensar pálpebra, a gente pisca o dia inteiro. O tempo que a gente estiver acordado, a gente vai piscar. Então, não é um tipo de célula que precise, que possa fadigar. Eu tenho que ter uma resistência maior para ela repetir esse movimento diversas vezes durante o dia. A musculatura é extrínseca do olho, que faz a movimentação da mesma forma. Enquanto que com outros músculos, principalmente os grandes grupos musculares, né, que pega a cintura escapular e a cintura pélvica, eu tenho algumas fibras rápidas para executar alguns movimentos que precisam ter resposta mais rápida, mas eu vou fadigar, eu não vou conseguir sustentar aquela posição ou aquele movimento por mais tempo. Aqui é só para mostrar que além de fibras, que as fibras rápidas e as fibras lentas também são chamadas nas histologias de fibras brancas e fibras vermelhas, e existem fibras que são fibras intermediárias, que ela pega um pouco das características da fibra rápida e um pouco das características da fibra lenta. Bom, qual é o papel do ATP? ATP é essencial, não existe contração muscular sem ATP. Uma forma da gente gravar isso é lembrar do rigor mortis. O que é rigor mortis? É o que acontece quando uma pessoa morre, que ela enrijece. Isso não é imediato, demora algumas horas, mas ela decorre do fato de que o ATP ele deixa de ser produzido por conta da morte daquelas células e a cabeça da miosina ela vai ficar ligada na quitina na posição que parou. Então é por isso que quando a gente está no hospital e constata o óbito, você fecha o olho do paciente, fecha a boca, coloca ele todo na posição que ele vai ser enterrado. Quem já assistiu em algum filme ou algum vídeo no YouTube, pessoas que são encontradas depois de acidente de avião, que tem aquela posição específica, né? Que a pessoa fica encolhida, né? A cabeça entre os joelhos. Se a pessoa é encontrada algumas horas depois do acidente,
e já está em rigor mortis, daí você não consegue soltar, só serrando, tá? Só cortando para você conseguir esticar aqueles membros. Ou esperar que haja uma destruição da célula, né? Por apodrecimento mesmo do tecido, pela continuação da morte do tecido, do processo de degradação, e aí sim as proteínas vão ser destruídas e aí ele vai soltar. Ok? Bom, essa figura aqui é uma figura importante porque ela mostra o papel do ATP. Na verdade, o ATP ele é importante para soltar. Então, na hora que a miosina grudou na cabeça da actina e ela faz o puxão, que é quando a cabeça dobra sobre o braço, né? Arrastando esse filamento da actina, esse movimento é feito com consumo de energia. Só que essa energia que está ali é a energia usada da hidrólise do ATP do ciclo anterior. Agora sim é que vai ligar um ATP e esse ATP ele vai soltar, ele vai permitir que quebre a ligação da miosina com a actina e solte a cabeça da miosina. Essa hidrólise acontece, mas o ADP e o fosfato inorgânico, que são produtos dessa hidrólise, eles vão permanecer ligados na cabeça, tá? Soltou, vai ter a catraca, né? Então, algum outro filamento deslizou, a miosina sobe para grudar de novo. Esse ADP com fosfato inorgânico, com a energia dessa hidrólise, estão na cabeça dessa miosina e agora sim isso vai dar o puxão, que é esse encurtamento em que a cabeça desce, flexiona em relação ao braço e arrasta o filamento. Nova molécula de ATP, nova hidrólise, solta e vai de novo. E assim a gente tem um ciclo que se repete enquanto o cálcio estiver livre no sarcoplasma, e dessa forma ele possa se ligar na troponina, a troponina continue com a sua posição deslocada, arrastando a tropomiosina e expondo os sítios de ligação, que também são chamados de sítios ativos da actina, e mantendo essa atração. Na hora que eu vou encerrar a contração, o que acontece? Sequestra-se esse cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático, a troponina volta para sua conformação original, a tropomiosina volta a recobrir o sítio de ligação na actina e a contração se encerra. E aí acontece, então, o relaxamento. Bom, como eu disse para vocês, os túbulos T eles são extremamente importantes. T é de transverso, que ele realmente atravessa toda a espessura da fibra muscular. E a grande vantagem é permitir que a corrente elétrica, né, a despolarização, que está acontecendo na membrana celular, penetre na célula, né, e alcance toda essa estrutura, chegando nos retículos sarcoplasmáticos mais profundos e permitindo a liberação de cálcio, tá? Os túbulos longitudinais, eles vão terminar em cisternas mais próximas a esses túbulos T, e é aí onde está a grande concentração do cálcio. E os túbulos intermediários, eles vão unir sarcômeros de miofibrilas adjacentes. Então, vão permitir que naquela fibra muscular, todas as miofibrilas tenham uma contração organizada, sincrônica, para que aquela célula encurte como um todo. Bom, eu quero falar um pouquinho de contração isométrica e contração isotônica. Quem faz academia já ouviu isso diversas vezes. E qual é a grande diferença? Então, como o nome diz, isotônica, iso de mesmo, né, igual, tônica de tônus, que também está relacionada à força. Então, a contração isotônica são contrações que, ao se repetirem, elas têm a mesma força, certo? Tem a mesma quantidade total de peso. Então, se a gente pensar quando uma pessoa caminha, né, a gente andando, eu tenho que durante um determinado tempo, uma perna sozinha segura, sustenta todo o peso do corpo, e na hora que eu troco para a perna seguinte, ela sustenta todo esse peso do corpo, a perna direita voltou novamente a sustentar. Então, a cada momento, a força é igual, tá? Isso são contrações isotônicas. Então, a cada passada, se a gente for medir a força daquele grupo muscular, é a mesma. Exceto se, durante essa minha caminhada, eu estava fazendo o mercado e eu fui pegando coisas e fui carregando essas coisas. Porque aí eu fui aumentando o meu peso. Então, apesar de ainda ser andar, mas agora o peso está variando, consequentemente, a força vai estar variando.
E aí agora não são mais contrações isotônicas, tá? Contração isotônica é quando eu tô andando sempre com a mesma carga. Isométrico, então iso também de igual, de mesmo, métrico de comprimento. E isso é o que acontece quando você fica parada, por exemplo. Então, quando você fica em pé, nas duas pernas, então, cada perna está sustentando, a princípio, 50% do seu corpo. E se você conseguir ficar bem parado, bem quietinho, aquela é uma contração isométrica, porque a contração está acontecendo. É uma coisa importante de falar, é que músculo esquelético não trava. Então, apesar da gente sustentar uma posição, então na hora que você segura um microfone, ou que você está bebendo água, segurando um copo, e ali está parado, parece que o músculo está congelado, mas no músculo esquelético isso não acontece, não existe trava. Na verdade, eu estou tendo uma contração assincrônica das fibras, tá? Então, para sustentar aquele copo, eu uso 10 fibras. Digamos que o meu músculo tenha 200. Então, eu uso 10. Enquanto essas 10 estão relaxando, outras 10 vão assumir. Essas 10 vão estar relaxando, outras 10 vão assumir. E assim eu consigo manter o músculo sempre na mesma posição. Mas ele está gastando energia durante todo esse momento, ok? Bom, mas se por acaso eu estou ali carregando, segurando aquele copo e alguém veio e adicionou. Então vamos pensar assim: eu estou só segurando o copo, parada. Ali é uma contração isotônica, que o copo está com o mesmo volume, então o mesmo peso, e isométrica, porque ele está com o mesmo comprimento. Mas vamos dizer que eu bebi a água. Na hora que eu bebi água e eu volto para aquela mesma posição, agora o peso está menor. Então agora ela já não é mais uma contração isotônica. Mas ela volta a ser uma contração isométrica, porque ela está, se eu sustentar naquela posição, ela vai manter o mesmo comprimento. Sustentei, não teve variação da água, volta a ser isotônica de novo, ok? Bom, a duração da contração, ela vai variar em diferentes grupos musculares e isso está diretamente ligado à função. Tem músculos que são para resposta rápida e imediata, então, por exemplo, piscar. A pálpebra é bem interessante, porque ao mesmo tempo que é um músculo que dificilmente fadiga, é um músculo de alta resposta, porque se tiver um objeto se aproximando do olho, você tem que ativar o reflexo de piscar, né, para o fechamento da pálpebra. E um detalhe que é super importante é falar sobre o comprimento inicial do músculo em relação à força. Então, eu gosto de aproveitar aqui para falar um pouquinho de por que mulher brigando a força é menor. Então, se você olhar um homem quando ele vai bater, ele puxa o braço totalmente para trás e daí sim ele joga força, né? E adicionalmente, inclusive, se você levar seu tronco junto com o braço, a força é ainda maior, tá? Por que um soco de mulher não dói? Porque a maior parte das mulheres, elas não puxam o braço, elas batem como se fossem uns tapinhas. Então, o ângulo, o deslocamento é muito menor, consequentemente, o comprimento da fibra inicialmente é menor, a força vai ser menor. Um exemplo disso é aqueles estilingues, né, badogues. Quando você pega um elástico e você bota alguma coisa e puxa. Você puxou 2 centímetros, você tem uma força. Você puxou 10 centímetros, você tem outra força. Para o nosso músculo vai funcionar com o mesmo princípio. Quanto maior o comprimento inicial, maior a força resultante da contração. Bom, mas como é que eu regulo força? Então, um mecanismo é o comprimento inicial. O outro é a somação. Então, vamos dizer que eu quero carregar a minha mochila que eu levo para a faculdade. Então, eu sei mais ou menos o peso daquela mochila, porque todo dia eu vou e ela tem mais ou menos as mesmas coisas. Então, eu sei que para carregar aquela mochila eu preciso usar, digamos, 50 fibras do meu músculo. Só que naquele dia eu resolvi trazer um livro mais pesado, digamos. Resolvi trazer meu Berne, o meu Guyton, para aula de fisiologia. Consequentemente, a mochila está mais pesada. Então, na hora que eu vou usar aquele mesmo movimento que eu estou condicionada para pegar aquela mochila, na hora que eu tento levantar, eu não consigo. Por quê? Porque a mochila está mais pesada e aquelas 50 fibras que eu habitualmente uso não vão ser suficientes. Então, o que eu faço? Eu adiciono fibras. E aí eu vou botar 60, 70, 80 fibras, o que for necessário para carregar, tá? Habitualmente a gente consegue
carregar o peso dessa mochila. Mas vamos dizer que alguém que chegou e colocou só pedra e a mochila está impossível de ser levantada. Você vai recrutar, você vai usar toda a sua força, você vê seu músculo contraindo, mas você não movimenta porque a força não foi suficiente, certo? A força resultante não foi suficiente. Isso é uma somação síncrona, ou seja, simultaneamente eu usei 50 fibras, ou 80 fibras, ou 100 fibras. Mas como eu falei, se eu estiver segurando um copo, né, ou segurando um caderno, parece que o músculo está travado, mas agora o que está acontecendo aí é uma somação assíncrona. Por quê? Então, eu vou ter 10 fibras contraindo e as outras relaxando, essas fibras começam a relaxar, outras 10 vão assumir, e dessa forma eu sempre tenho 10 fibras contraindo para manter a força e conseguir sustentar o copo, mas não, elas não são todas, eu não estou usando as 200 que eu tenho, tá? Então, ao longo do tempo, eu somei o uso de fibras, o número de fibras, mas não ao mesmo tempo. Eu usei 10 de cada vez, tá? Isso é um exemplo do que a gente vê com aqueles halterofilistas. Quando eles levantam peso, por que eles jogam o peso no chão? Porque eles não têm fibra muscular mais para contrair, para trazer o peso de volta. Que é isso que a gente fala quando a pessoa faz musculação ou faz pilates. Segure o movimento na volta. Por quê? Porque esse trabalho de sustentar a força na volta é muito importante para a força muscular também. Então, na hora que você tem força suficiente para empurrar, mas não tem para segurar, para trazer, isso é ruim, tá? Em termos funcionais. Para um halterofilista, não. Porque o objetivo deles é só levantar o peso e deixar assim mesmo. Bom, essa figura, para falar um pouquinho de tetania, tá? A doença tétano, a gente vai falar num outro momento, que é causada por uma bactéria e tem uma característica bem específica. Mas o que essa figura ela quer mostrar? A figura do Berne, que ela mostra que o que a gente tem, aqui eu tenho um potencial de ação. Então, quando acontece o potencial de ação, que eu abri os canais de cálcio e houve uma liberação do cálcio, vocês veem que faz um pico, que é esse tracejado verde, tem um pico de cálcio, aumenta a quantidade de cálcio. A liberação do cálcio vai gerar contração pelo deslizamento dos filamentos, né, encurtamento da fibra, que é o chamado da força do puxão, tá? Pronto. Foi um potencial de ação, uma força única, e isso para. Se eu for liberando potenciais, for causando, provocando potenciais de ação sucessivos, eu vou fazer picos de cálcio sucessivos e com isso eu vou tendo puxões que são sucessivos, né? Forças que são sucessivas. Só que como o intervalo aqui está meio curto, nessa parte central da figura, as fibras nem conseguiram relaxar completamente e já tem um estímulo para contração de outras fibras. Então, isso acaba se somando. Então, em vez de ser 10 contraindo e 10 relaxando, quando essas 10 estão relaxando, mais 10 já entraram e no intervalo menor ainda, outras 10 já entraram e no intervalo menor ainda, outras 10 já entraram. Então, isso faz com que vá se somando o número de fibras e, consequentemente, a força. E nesse caso, como tem um intervalo entre os pulsos de potencial de ação, eu tenho um que se chama de tétano incompleto. Mas se esse intervalo for ainda menor, que é o que a gente vê na terceira parte à direita da figura, você vê que tem vários tracinhos pretos, o intervalo entre eles está super curto, com isso o cálcio se mantém alto. Se o cálcio se mantém alto, eu vou estar com a troponina desviada, tropomiosina deslocada, e os sítios de ligação totalmente disponíveis. Então, a miosina ela vai estar sempre encurtando, sempre encurtando. Então, eu tenho um máximo de força, que é chamada de força tetânica, só que isso causa lesão no músculo. Porque o músculo ele está recrutando tudo que ele tem, né, e ele não vai conseguir sustentar essa contração, né, a longo prazo. Isso vai causar lise, né, que a gente chama de rabdomiólise, e outras lesões musculares mais graves. Bom, então, o que é que controla a contração muscular? É o aumento transitório do cálcio mioplasmático, né, no sarcoplasma. A regulação do débito se faz pela coordenação da resposta mecânica entre várias células musculares, e quem faz isso é o sistema nervoso central, através de neurônios motores. E
ocorrem mudanças adaptativas no músculo relacionadas ao crescimento, obviamente, então, na adolescente, mas também relacionadas a uso. Então, quanto mais você usa um músculo, mais ele vai hipertrofiar para atender à demanda do exercício que você está executando. Então, quem quer hipertrofia na academia tem que estar sempre mudando de ficha, ou seja, aumentando a carga, porque quando aquele movimento ficar confortável, quer dizer que o músculo ele vai parar de crescer naquele ponto. E aí só você dando uma carga extra para ele perceber que ele precisa crescer mais um pouco. E assim adiante. Bom, importantíssimo falar de fonte de energia. Então, como eu disse para vocês, o ATP é essencial, principalmente para soltar a cabeça da miosina, da actina, mas também para deixar essa energia, a hidrólise dele deixa energia para dar o puxão, para dar o movimento da cabeça da miosina. A gente tem nas células, lá no sarcoplasma, ATP livre. Só que é um estoque muito pequenininho e nos primeiros segundos a minutos da contração, esse ATP é totalmente consumido. Daí a segunda fonte de energia que vai ser usada é o fosfato de creatina, em que a ligação do fosfato com a creatina tem energia e quando eu quebro, esse fosfato então vai poder se ligar num ADP e fazer ATP. E a creatina vai ser reaproveitada. Importante chamar a atenção que a gente sabe que tem muito suplemento à base de creatina, só que a gente tem que lembrar que, como qualquer proteína, quando você ingere, isso é degradado, é totalmente digerido. A gente não consegue absorver proteínas inteiras, o que a gente absorve são aminoácidos. Então, a creatina vai ser desmanchada e ela só vai ser formada se a nossa célula precisar formar creatina, senão aqueles aminoácidos vão ser usados para outra coisa, tá? Então, por isso que o suplemento tem que ser usado com muita orientação. Bom, acabou o fosfato de creatina, a gente começa a gastar glicogênio. Então, até uns 10 minutos de atividade física, é o glicogênio muscular que está ali estocado, que é aquele polímero de glicose que vocês devem ter visto já em bioquímica, que vai estar liberando energia, né? E por fim, só depois de 15 minutos mais ou menos de atividade física é que a gente começa a queimar gordura, né? Então, ácido graxo e os triglicérides, porque o triglicéride é formado por 3 ácidos graxos com glicerol, mas isso só acontece no exercício prolongado. Então, se aquela pessoa aqui levanta, vai ali, pega um cafezinho, vem e senta. Ela fez vários exercícios, ela andou várias vezes. É melhor do que se ela ficasse 100% sentada. Mas aquilo para o corpo não é um exercício que vai queimar gordura, porque ela usou basicamente ali ATP, fosfato de creatina e no máximo um pouquinho de glicogênio, que rapidamente é reposto. A gente tem que falar de fadiga. Geralmente, as pessoas associam fadiga com uma depleção de estoque de energia, ou seja, não tem mais fonte de energia. Isso praticamente não existe, porque a maior parte das pessoas tem uma reserva de gordura, né, de triglicérides, muito grande. Então, a gente pode continuar recrutando isso. Mas o que acontece? Quando você acumula fosfato inorgânico e ácido lático, né, a depender do tipo de metabolismo que aquela célula esteja executando, isso vai inibir a interação actina-miosina. Então, não é a falta de substrato energético, é a impossibilidade de ligar a actina com a miosina. Se não liga, não tem como fazer o deslocamento, né, o deslizamento dos filamentos e, consequentemente, não tem encurtamento da fibra, tá? E, posteriormente, também depleção de glicogênio. Mas não esqueçam isso, a gente tem bastante gordura que pode ser recrutada para a realização desse movimento, se esse movimento não for feito em situações anaeróbicas e, consequente, acumular lactato, né, que é o ácido láctico, ou se aquele músculo ele estiver condicionado e tiver um sistema de eliminação desse fosfato inorgânico eficiente. Quanto mais exercício a gente fizer, mais a gente aprende a executar o movimento, então eu vou conseguir executar aquele movimento com maior velocidade, maior precisão. Eu vou ter mais mitocôndrias, o músculo vai entender que ele precisa de mais mitocôndrias e, consequentemente, maior capacidade oxidativa, maior resistência e vai ter uma hipertrofia, a célula vai crescer para atender essa maior demanda e aí, consequentemente, eu vou ter mais força, certo? E, por fim, falar um pouquinho de dolorimento muscular,
que é muito comum em quem começa a malhar e quer emagrecer tudo de uma vez. Esse dolorimento muscular tardio, ele geralmente vem de edema e inflamação. Realmente, para hipertrofia, ocorrem microlesões musculares que fazem parte, né, do processo de crescimento. Mas se isso for excessivo, o processo inflamatório é tão intenso que a dor é muito intensa. Nesse caso, se recomenda, inclusive, que essa pessoa faça exercício. O mais comum é que a pessoa fale, não, eu estou muito dolorida, eu não vou fazer. Só que o processo de regeneração do músculo envolve atividade. Então, se você for para academia e fizer um exercício mais leve, usando aquele grupo muscular, você vai ver que você já sai sem dor. A dor melhora bem mais rapidamente, tá? E vamos falar agora um pouquinho sobre músculo liso, né? O músculo liso tem esse nome por não ter as estriações. Ele compõe praticamente a parede de todas as vísceras, né? E dos vasos sanguíneos, principalmente as artérias. Ele não tem linha Z, né? Ele na verdade tem corpos densos e as fibras são bem menores. Só que ele tem uma peculiaridade, ele é muito econômico do ponto de vista de energia. Ele chega a gastar 1/5 da energia que o músculo esquelético utiliza. A base química é mais ou menos a mesma, também é deslizamento de actina e miosina, só que não é a mesma actina com a mesma miosina, tá? São isoformas. E a proporção, eu tenho muito menos miosina para o número de actinas. Então, enquanto o outro era 2:1, agora eu tenho 5:10 para cada miosina. E isso é importante, por quê? Porque por conta dessa riqueza de filamentos de actina, as cabeças da miosina, elas se direcionam radialmente, né, em diversas direções, que eles chamam de polaridade lateral, e com isso ele consegue puxar vários filamentos ao mesmo tempo, que é isso que a gente vê nessa figura. Então, essa partezinha verde, essas bolinhas verdes, são os corpos densos. Nós vemos os filamentos desenhados aqui nessas linhas pretinhas, né? Filamento grosso e filamento fino, né? Vai acontecer deslizamento, vai acontecer encurtamento. Mas vocês percebem que aqui eu tenho 2 fragmentos de célula, né? 2 células de músculo liso. E esse encurtamento vai vir em todas as direções. Ele não é longitudinal, não é no maior comprimento como é no músculo esquelético. Por ela estar disposta em trama, em rede, ela vai conseguir contrair muito mais essa célula. Então, a célula de músculo liso, ela consegue encurtar até 80% do seu tamanho. Consequentemente, ela é muito mais forte que o músculo esquelético, tá? Se a gente pegar células iguais, de mesmo tamanho, a célula de músculo liso, ela é mais forte que a de músculo esquelético. Só que, normalmente, as células de músculo esquelético são bem maiores que as células de músculo liso. Então, por isso que, às vezes, em livros de histologia, eles colocam que o músculo esquelético é mais forte, tá? Mas se você pegar células do mesmo tamanho, por conta do encurtamento completo da fibra, o músculo liso é extremamente forte. Ele não tem troponina, na verdade é um sistema de cascata de segundo mensageiro com a calmodulina, que vocês já viram lá em BMC. Essa calmodulina, ela vai ativar uma sinase que fica na cabeça da miosina, e essa sinase miosínica vai permitir a interação da actina com a miosina, e a fosfatase miosínica vai interromper isso, né? Vai lisar, vai tirar esse fosfato e com isso vai encerrar a contração e permitir o relaxamento. Uma peculiaridade do músculo liso é que ele não precisa de cálcio apenas para despolarização, para contração. Ele também pode usar o cálcio para despolarizar, enquanto o músculo esquelético usa sódio para despolarizar e cálcio para contração, né, para ligar na troponina. Aqui, o cálcio tanto pode levar à despolarização quanto à contração, ok? E o músculo liso, ele tem uma contração mais lenta, então ele demora um pouco mais de responder, porque o canal de cálcio ele tem um tempo maior para abrir e posteriormente para fechar, e também porque o que encerra, né, o que faz o relaxamento do músculo é a ação da bomba de cálcio, e a bomba de cálcio é mais lenta, então com isso eu demoro mais para contrair e também demoro mais para relaxar. Essa figura do Berne, ela está realmente mostrando isso, então eu tenho a cabeça da miosina interagindo com a actina, mas vejam que está ligado à fosfatase miosínica, né? E a
sinase miosínica. E isso é regulado pela presença de cálcio. De novo, eu preciso de ATP. Esse ATP, ele é quebrado em ADP e fosfato inorgânico para que solte a cabeça da miosina dessa quitina e com isso haja um relaxamento. Vem um novo filamento, né, ou uma parte do filamento com mais actina disponível, né, exposta, essa cabeça liga, dá um puxão, joga fora o ADP e o fosfato inorgânico, um novo ATP liga, solta a cabeça, depois de ser hidrolisado, e assim a gente vai seguindo. Essa figura é só para mostrar que a regulação do músculo liso não é só por neurotransmissor. Lembram que eu falei que o músculo esquelético é só por acetilcolina? Então, o músculo liso ele pode responder a neurotransmissores, entre eles acetilcolina, né, por receptores de membrana, mas também hormônios, e aí a gente vai ver a ocitocina quando ela faz a contração uterina, o útero é formado de músculo liso. A gente vai ter a adrenalina, né, o noradrenalina agindo no músculo liso vascular, interferindo com a contração, né, e vasoconstricção. Mas eu também vou ter variações de acordo com temperatura, eu vou ter variações com disponibilidade de... Bom, uma peculiaridade também do músculo liso é que não tem uma placa motora, né? O que nós temos são junções neuromusculares. A junção ela não é fechada, então esse neurotransmissor ele vai ser liberado no líquido intersticial e um neurônio então ele pode liberar neurotransmissores que peguem várias células musculares adjacentes. O músculo liso ele geralmente é disposto em camadas e consequentemente pelo fato dele se dispersar e existirem junções abertas entre uma célula de músculo liso e outra, na hora que uma célula despolariza, ela consegue despolarizar a célula adjacente. E aí, dessa forma, elas funcionam como um sincício. Lembrando um pouquinho, né, de biologia celular, sincício é quando é um conjunto de células, né? No caso aqui é um sincício funcional, porque são células independentes que funcionam como uma única célula, ok? E isso vai depender do tipo de receptor. Então, a gente vai ter receptores excitatórios e inibitórios, e isso também vai ser diferente em relação ao músculo liso, porque o músculo liso, ele pode ficar em contração, e o papel do sistema nervoso central vai ser inibir essa contração, ele vai relaxar, ele vai estar travado, na verdade, né, que é um mecanismo de trinco. Ele vai estar contraído, né, encurtado, digamos assim, e o sistema nervoso libera um neurotransmissor que é inibitório. Na hora que ele inibe, isso causa o relaxamento e abre, sim, é o que acontece, por exemplo, nos esfíncteres, né? Outra coisa é que o músculo liso, ele geralmente é disposto, ele pode ser disposto em camadas e o sistema nervoso, ele só precisa ativar ou interferir com a camada mais externa, e aí essa célula mais externa, ela vai fazendo com que essa informação seja passada para as camadas mais profundas. E uma outra coisa, como eu já tinha falado antes, a junção não é fechada, o músculo, a junção do neurônio no músculo liso é através de varicosidades, são dilatações, e essas varicosidades podem conter acetilcolina, norepinefrina, que também é chamada de noradrenalina, ou algumas outras substâncias, tá? Então, essa figura é para mostrar exatamente isso. Do lado esquerdo, o que a gente vê? A gente vê células independentes, vocês veem que o retângulozinho cinza não tem nenhuma área de contato entre elas, e o nervo autonômico, que é esse nervo que está descendo verticalmente, ele tem umas varicosidades, e cada varicosidade vai liberar neurotransmissores, que ligam em uma ou mais células, ok? Do lado direito, e isso é o que a gente chama de músculo liso multiunitário. São células independentes, mas que podem ser ativadas simultaneamente. E do lado direito da figura, nós vemos as células unitárias, que é o que é mais comum do músculo liso, e vocês veem que tem junção, né, junções abertas, que eles chamam de gap junctions, entre essas células que vão permitir a propagação do estímulo. E agora o nervo que estaria à nossa direita, a varicosidade libera o neurotransmissor, que vai agir todas essas células e elas vão funcionar como uma única célula.
que é o que a gente vai chamar de sincício funcional, e todas vão contrair simultaneamente. Quais são os fatores que regulam, né? Então, a gente vai ter fatores que vão regular o influxo de cálcio. Como o músculo liso, se vocês lembrarem, não tem um retículo endoplasmático desenvolvido, eles têm aqueles cavéolos, né, que são as dilatações próximas à membrana, ele não estoca cálcio dentro das suas células, ele usa cálcio extracelular. E aí a gente vai ter vários fatores, por exemplo, falta de oxigênio ou excesso de gás carbônico, a presença de ácido lático, adenosina, variações da concentração de potássio ou até do próprio cálcio no meio extracelular, variação de temperatura. Então, a temperatura elevada faz vasodilatação, ou seja, relaxamento da musculatura lisa vascular, temperatura baixa faz vasoconstricção, vários hormônios, e a gente vai falar deles em outra oportunidade. Uma coisa importante de falar do músculo liso é a contração tônica. Então, essa contração, ela pode tanto vir por somação de impulsos isolados, ou ela pode ser uma excitação direta e prolongada, que é uma característica do músculo liso, tá? O potencial dele, ele não tem apenas um potencial de ação em ponta, como a gente vê no músculo esquelético, mas ele pode ter um potencial de ação em platô. O que é isso? Faz a despolarização e isso se sustenta durante um determinado tempo por conta de ter canais de sódio abertos, canais de cálcio abertos também. E aí a repolarização ela é retardada e a contração é mais prolongada. E aqui essa figura é só para mostrar a diferença de uma contração fásica para uma contração tônica. Na contração fásica eu tenho um único estímulo, né, que vocês podem ver embaixo. Esse estímulo, que seria um potencial de ação ou a liberação de uma daquelas substâncias que a gente falou, faz liberação de cálcio, que leva à fosforilação das pontes cruzadas e gera uma força de puxão, né, de encurtamento. Quando esse estímulo permanece, que é o que acontece na contração tônica, né, que nós vemos no segmento mais inferior, o cálcio ele aumenta e se mantém alto por um certo tempo. Isso faz com que a fosforilação das pontes cruzadas também se mantenha e, consequentemente, a força se mantém, tá? Eu não tenho um puxão único com retorno ao comprimento inicial. Essa minha última figura é só para mostrar para vocês que o músculo liso, ele tem vários tipos de músculo liso. Então, na linha verde, a gente vê a curva dos esfíncteres. Então, o esfíncter, ele está normalmente contraído, e aí, quando ele é inibido, ele relaxa, e aí vai permitir a passagem, por exemplo, de urina, da bexiga, ou de alguma parte alimentar, ou de fezes, e esse esfíncter volta a fechar, ok? Mas o estado padrão dele é normalmente contraído. Daí a gente tem o músculo liso de vasos sanguíneos e das vias aéreas, que eles ficam geralmente no meio termo, eles estão normalmente parcialmente contraídos e relaxam, e assim por diante. O estômago, o intestino, a gente tem as ondas peristálticas, né, que são movimentos desse músculo liso que criam ondas de propulsão do bolo alimentar ou das fezes. E aí a gente vê que eu tenho, ele é fasicamente ativo, ou seja, eu tenho períodos que ele está ativo, que ele contrai, períodos que ele está totalmente relaxado, e isso vai se repetindo e permitindo então que gerem ondas de contração que vão empurrando o alimento da boca em direção ao ânus. E por fim, a gente vai ter músculo liso como o do esôfago, como da parede da bexiga, que é essa linha vermelha, que ele está normalmente relaxado. E aí, quando tem um estímulo, então, ele contrai e aí depois ele volta a relaxar, né? Então, no caso da bexiga, a bexiga está relaxada, recebendo toda a urina que está sendo filtrada. Quando precisa ter micção, esse músculo da bexiga, né, o detrusor, ele é ativado, contrai e o esfíncter da bexiga relaxa e aí eu consigo eliminar a urina, tá? E aqui é só para comparar. Então, o músculo liso, ele tem uma ciclagem mais lenta das pontes cruzadas de miosina, mas isso tem maior duração e, consequente, maior força. Gasta menos energia porque ele consegue travar, né? Ele tem um mecanismo de trinco ou de engate que o músculo esquelético não tem. Ele é mais lento, então, consequentemente, aquela contração ela demora mais tempo e o relaxamento dele também é mais lento.
Bom, acho que era isso que eu tinha para falar.